Terminou agora há pouco, né, mais um jogo do Vasco do Campeonato Brasileiro, com uma obrigação de vencer um Cruzeiro desfalcado jogando em São Januário, pois esse time asqueroso não conseguiu vencer, não conseguiu sequer fazer um gol. E tem gente comemorando que o Vasco não tomou gol. É complicado, cara, é o que eu falei, né? Tirar 2 horas para você passar raiva, literalmente, ficar xingando e revoltado com tanto jogador lixo dentro desse time. Com tanto jogador ameba, pé de rato, jogando no Vasco da Gama. Sem condição, cara. Você pega jogador de time de várzea e joga mais que esses jogadores do Vasco. Bom, eu vou falar um pouco aqui desse pós-jogo, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque os times venceram. Os times que estavam lá embaixo, ó, todos estão subindo. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, vou dedicar aqui o pós-jogo. A 1xBet, o link está no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. Eu falei que o São Paulo ia fazer mais de um gol, quem foi na dica ganhou uma grana, tá aí, a 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, eu vou começar com uma escalação que veio diferente, o Piton saiu para entrar o Vitor Luiz, né, saiu ali de última hora, o Vitor Luiz que mostrou vontade, um cara que parece que até principalmente marcando, é um jogador mais interessante que o Piton. Então a gente volta para o esquema com 2 zagueiros, que aí entrou com o Paulo e o PH, que o PH tá uma lástima, né? Michael, Léo e o Vitor Luiz. Aí os volantes, Zé Gabriel, meu amigo, que é o Zé Gabriel com a bola no pé, cara. Falei do Yuri Lara, meu Deus do céu, que é o Zé Gabriel com a bola no pé. O cara não consegue acertar um passe. Mas tá lá, Zé Gabriel, o tal do Galdames, que esse cara tá fazendo hora extra no Vasco, o garoto JP, que entrou no time, né? E no ataque, Adson, Rossi e Verrete, esse foi o time do Vasco aí, que entrou, o time que entrou e que encarou o Cruzeiro aí num primeiro tempo, onde o Cruzeiro jogou tranquilamente em São Januário, sem sofrer pressão. Como eu falei, o Cruzeiro desfalcado de jogadores importantes no meio de campo, mesmo assim era um time que tinha mais a posse de bola, não incomodava muito, não foi um jogo, você vê que só de mudar e botar volante, mesmo que seja esse volante que não consegue acertar um passe, mas você coloca um volante, tira a porra do zagueiro para jogar com 2, coloca um outro lateral, 2 laterais que marcam melhor, né, que é o Paulo Henrique e o Vitor Luiz. Você vê que já não houve tanta liberdade no meio de campo, na frente da área do Vasco, não foi aquele festival de finalizações. Ah, mas era o Cruzeiro que estava desfalcado, beleza, eu tô falando isso aqui, mais contra o Nova Iguaçu, mais contra o Água Santa, mais contra o Flamengo, mais contra o Palmeiras, mais contra o Criciúma, era um festival de finalização na entrada da área, de liberdade para o setor ofensivo dos times adversários, que o Vasco dava, que hoje o Cruzeiro não encontrou. Mesmo jogando desfalcado, hoje teve mais dificuldade de chegar. Agora, cara, uma jogada no primeiro tempo, que o Vasco tem um contra-ataque ali, 4 contra 2, e o cabeçudo, né, do Adson, que quem é que falou que esse cara é jogador de futebol? O cara, ao invés de tocar para um jogador do Vasco, ele consegue recuar a bola para o zagueiro do Cruzeiro, cara. Essa foi a única jogada do Vasco, assim, teve uma finalização do Vitor Luiz, do lateral Vitor Luiz, e só. O primeiro tempo foi só isso. No segundo tempo, o Vasco precisando do resultado, se lançou o ataque, empilhou atacantes, aí entrou o David, entrou o Serginho, aí já estava com o Adson, ficou o Verrete, foi empilhando atacante, e o Vasco foi para cima do Cruzeiro, conseguiu criar algumas oportunidades, volta lá, o Zé Gabriel erra de novo dentro da área, toca a bola, recua na mão do goleiro, e o Vasco não consegue fazer um gol. E eu acho impressionante, cara, o Vasco hoje tinha obrigação de vencer, ó, o Cuiabá goleou, segunda goleada do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Tá? Goleou por 5, até onde eu vi, estava 5-0 em cima do Fortaleza. O Criciúma estava ganhando 2-0, tomou um empate do Bahia, 2-2. O Atlético Goianiense venceu, o Vitória venceu. O Vasco só não está na zona de rebaixamento por causa desse 1 ponto, desse empate.
E olha quem tá na zona de rebaixamento. Vou botar a tabela aqui pra você ver, ó. 15º Vasco, 16º o Corinthians e aí o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Esses times já passaram o Vasco, né? O Criciúma, é bom lembrar que o Criciúma tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Ele tá no Z4, mas tem 2 jogos a menos. Aí vem o Z4 com o Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. Tu acha que Grêmio, Corinthians e Fluminense vão ficar aí? Não vão, cara. Os caras não vão ficar aí. Não vão. Ah, mas o Corinthians está em crise. Ah, o Fluminense está jogando nada, é uma veiarada lá. Ah, o Grêmio. Não vão ficar aí. Esquece. Esses times aí, difícil. Se ficar melhor para o Vasco. Mas não dá para contar com esses times aí ficando aí. O nosso campeonato, como eu falei, é o Vitória, é o Cuiabá, é o Atlético Goianiense, é o Juventude, que é o nosso próximo adversário. Esse é o nosso campeonato. E hoje era importante a gente vencer, porque a gente ia junto com o Cuiabá, ia junto com o Atlético Goianiense, sair dessa zona aí de risco, né? O Vasco está numa eminente situação de entrar na zona de rebaixamento. Os próximos jogos do Vasco encara o Juventude fora de casa, volta para São Januário para pegar um São Paulo que está jogando muita bola, tem um ataque muito perigoso, e aí depois sai para encarar o Bahia, que é outro time também, que é dificílimo ganhar lá fora. Você acha que o Vasco vai ganhar algum desses 3 jogos? Vamos ser realistas, vamos ser realistas. Você acha que o Vasco vai ganhar de algum desses 3 times? Qual a possibilidade do Vasco ganhar de São Paulo e do Bahia? Ou seja, daqui 3 rodadas a gente vai estar afundado com esse time de bosta na zona do rebaixamento. E se não tomar, já é uma taca do Juventude lá fora. Porque se jogar esse futebolzinho que tá jogando contra o Juventude lá, vai tomar pancada. Vai tomar pancada. Tá? O Juventude lá do Nenê, do Jean Carlos, do Gilberto ainda é reserva ainda. E, o Juventude, se ganhar do Vasco, corre o risco do Vasco entrar no Z4 e se afundar lá. Porque do São Paulo e do Bahia, eu vou cravar. São Paulo e Bahia, o Vasco não vence com esse futebol, não vence com esse time horroroso. Eu acho que a frase que eu acho que define o que foi o futebol do Vasco hoje é constrangimento. É constrangedor parar 2 horas em frente à televisão para assistir o Vasco jogar. Constrangedor. E olha, empilhou o atacante, ficou ali com o Galdano e Zé Gabriel fazendo a cobertura. Se o Cruzeiro tivesse um pouquinho de qualidade, um jogador diferente ali, porque botou a molecada no segundo tempo, a gente tinha tomado os gols, aqueles gols no contra-ataque, e tinha sido mais uma derrota e a gente já estaria na zona de rebaixamento. Olha, perspectiva zero com esse time, é segurar a onda aí até ver, chegar ao mês de julho, tentar resistir ao mês de junho, para chegar no mês de julho e ver o que o Pedrinho vai trazer de contratação, porque a gente precisa exatamente de um time de futebol para jogar a Série A. Senão o Vasco vai até a última rodada do Campeonato Brasileiro brigando para não cair para a 2ª divisão. Complicada a nossa situação. E olha, você vai pegar aí o tal do Adson, 25 milhões de reais. Você vai pegar lá o João Vitor que está no banco, 32 milhões de reais. Você vai pegar um Paulo Henrique, 5 milhões. O Puma, 10 milhões. O Esforza, 25 milhões. O David, 15 milhões com a cláusula que pode custar mais 20 milhões. O Galdames, em fim de contrato, saindo lá do Genoa, 1 milhão de reais. Pra gente ter esse futebol. O Léo, 16 milhões. O Piton, 16 milhões. Meu amigo, como... Eu vou te falar uma coisa. Não basta a gente ter toda essa putaria que acontece dentro do Vasco da Gama, politicamente falando, de gestão, sacanagem com venda. Ainda tem a situação de você ter o dinheiro e não conseguir montar um time. Mas não é um time para ser campeão da Libertadores, não é um time para ser campeão brasileiro, não é um time para ser campeão carioca, é um time para apenas estar entre os 10, 12 do Campeonato Brasileiro. O Vasco não consegue sair dessa situação de zona de risco, de estar ali do 16º para baixo. O Vasco não consegue sair da briga contra a queda para a 2ª divisão. Tendo dinheiro ou não, vários times aí tem uma folha inferior. O Vasco tem uma folha de 17 milhões, gastou 200 milhões para contratar e a gente tem um time que não consegue vencer ninguém. É isso o resumo do Vasco da Gama e esse futebol medonho que a gente parou para ver hoje. Desejar para você o que nos resta, uma semana abençoada. Curte, se inscreve no canal. Fique com Deus. Saudações vascaínas.